Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 1, versículo 11. São João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Amado Criador, novamente estamos diante de Ti, um povo carente da bênção espiritual a cada momento. Estamos certos que o Senhor tem feito tudo por nós, pelo Seu povo, pela Sua igreja, pela Sua esposa nesta terra. Queremos estar satisfeitos, Senhor, reconhecer de onde viemos. Não somos nada, não éramos e não somos nada. Por isso que estamos com este reconhecimento, que podemos parar, abaixar nossa fronte e humilhar diante da Sua poderosa mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Mudança de bênção. Temos falado sobre isto e eu quero mais uma vez recapitular tudo isto, sobre esta mudança de bênção, que você possa lutar consigo mesmo para poder parar e ouvir, não é? A gente tem que sempre vencer a gente mesmo, a gente não tem que vencer os outros, a gente tem que vencer a gente mesmo. Esta bênção começou através de uma profecia clara, mesmo que foi já uma bênção trocada, desde a família de José. E aquilo estava demonstrando que no futuro Deus estaria mudando a bênção. A bênção que é para uma pessoa passa para outra, a bênção que é para um povo passa para outro. Agora, infeliz daquele que perde aquela bênção. Você está vivendo no tempo de uma bênção e perde aquela bênção. Você pode viver uma vida boa, uma vida limpa, mas se você não crer naquilo que Deus mandou para você no dia, então Deus pega uma prostituta, um ladrão, e coloca ele para dentro, que tem condições de serem regenerados, e deixa muitas vezes o crente de fora, porque ele sempre acha que ele tem, que ele pode, ele acha que ele foi o primeiro. E esta bênção no Velho Testamento era derramada exatamente para o primogênito, para o primeiro. E Deus veio mudar esta bênção já através dos filhos de José. O casamento de José, vocês não vamos falar a vida de José, mas ele foi vendido ali para o Egito, ele foi preso
tudo injustamente. Os irmãos venderam porque tinha inveja dele. E ele prosperou. Em todo lugar que ele sofreu, ele prosperou. Mesmo sendo traído por seus irmãos. E não crido por muitos naquele tempo, como Potifar. Mas ele foi para a cadeia e ele saiu daquela cadeia e Deus o abençoou e o colocou à mão direita de Faraó. Então, o irmão Branham mostrou tudo isso daí que é um tipo de Cristo. Por isso nós temos tudo em Cristo. E em Cristo nós temos esta bênção que foi mudada. A bênção era do judeu. Por isso, na mão cruzada de Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, ele devia ter posto a mão certa, mas ele cruzou as mãos. Era abençoado, o primogênito era na mão direita. E agora a mão direita estava sendo posta na cabeça de Efraim, que era o menor. E José achou que estava errado, falou para o pai dele, e o pai dele era como dizer: Deus mudou, foi Deus que mudou minha mão. Este menor será o maior. Então, ele já estava mostrando esta mudança de bênção dos judeus, que era primogênito, para o gentio, que era o menor, desde o tempo de José. Isto foi no Egito. Você pode ver que esta mudança vem quando Deus está tratando com o seu povo gentio. Que José estava no Egito, mas casou com uma mulher egípcia e teve 2 filhos, e um filho Efraim, o outro Manassés, e a bênção veio sobre o Efraim e não sobre o Manassés, que representava os judeus. Então, ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar esta mudança de bênção. Mas estou começando aqui com José, que é muito mais fácil entender que Deus passou a bênção dos judeus para os gentios. Agora, não pensa você, gentio, que você é alguma coisa, porque Deus cegou os judeus para poder salvar nós. Então, o que nós deveríamos fazer é ser agradecido. Tem pessoa que é orgulhosa, ela não é agradecida pelo que ela tem, pelo que ela recebe, pelo que Deus tem feito. Você tem que pensar assim: outro deveria estar no meu lugar, mas Deus, através de mãos cruzadas, me salvou. Isso é através da cruz, Ele me salvou. Outro poderia estar no meu lugar. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Estou aqui porque Deus já me viu antes da fundação do mundo. Estou falando no seu lugar, você tem que pensar assim. Por isso todo crente é simples, todo crente é humilde, todo crente é considerado como ovelha. A maioria das vezes não quer ser ovelha, mas é ovelha. Quem é crente é ovelha. A ovelha, ela é guiada, ela não guia. Quem a guia é o pastor. Mas a ovelha, ela é guiada. Então, cada um de nós chegamos à condição de ver uma mudança também de natureza. Se há uma mudança de bênção de judeu para gentio, há uma mudança de natureza também de cada um de nós. Nós não estamos aqui com aquela velha natureza. Nós estamos aqui porque mudamos a natureza. Quem mudou foi Deus. Deus mudou nossa natureza. Uma das bênçãos que eu quero deixar aqui para vocês, eu quero hoje mais trabalhar através da Bíblia. Êxodo capítulo 19, verso 6. Estava mostrando a bênção para os judeus. Quero que vocês notem que aquilo que era do judeu passou para nós, o gentio. E temos que ser agradecidos. 19,6. E vós me sereis reino sacerdotal e
povo santo. Deus estava falando com os judeus: vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Se eu tenho que ter sacerdote, eu vou tirar só de vós. Vocês é que terão homens que serão sacerdotes. E aí Deus escolheu uma tribo, dentre eles a tribo de Levi, para ser a tribo sacerdotal. Deus já estava não trabalhando com todos agora para ser sacerdote. E vamos entender uma coisa, irmãos, que quando a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal, poucos sacerdotes foram escolhidos, os outros ficaram lá. Todos eles eram da tribo, todos eles eram considerados, se Deus tem que escolher alguém, tem que passar pela tribo de Levi. Mas você vê o trajeto todo ali, do Egito à Terra Prometida, você vê Deus trabalhando com Arão. Por que não usou os outros? E os outros quem eram? Coré, Datã, Abirão. Esses eram os três que destacavam e que estavam dentro daquela tribo. E que eles queriam também um posto de pregação. Eles reclamaram que Moisés não era só ele que era santo, toda a congregação era santa. E o homem, quando quer posição, ele fala bem da igreja, porque a igreja votaria para ele. Toda a congregação é santa. Aí que todo o povo de Israel, isso é verdade, não pode ser só Moisés. E aí Deus pegou e destruiu aqueles homens com suas famílias e congregações, porque eles em si sempre formam uma divisão. Você encontra na Bíblia esses homens para isso, e são homens que vieram de uma tribo e que eles criou seu sacerdote. Mas quem está sendo usado é Arão. Mas eu também sou sacerdote. Muitas pessoas acham que é o fulano que está sendo usado. Mas eu também sou sacerdote. Eu também sou pastor. E Deus está tratando com um. Deus pegou um e trabalhou através daquele ali. Depois você vai ver, tem algumas mudanças, tem até mortes de filhos de sacerdotes, porque faziam a coisa errada dentro do sacerdócio do pai. Então eles começam a crer de que pode fazer certas coisas quando eles simplesmente são filhos. Eles deveriam ser humildes, que o que estava sendo usado era o pai, era o sacerdote, certo? Mas você vai encontrar eles ali querendo uma posição também, e por isso eles acabam morrendo, não é? Aí tem Eli e seus filhos, você vai ver, Ofni e Finéias, porque morrem. Eles estão fazendo coisa errada dentro do sacerdócio do pai. Então, isso deveria ser uma advertência, porque ser filhos de sacerdotes, ser filhos de pastores, é muito bom, mas você tem que ver o julgamento. Ser filho de grandes homens de Deus, você vê Jó, um homem puro, um homem santo. Os seus filhos não adoravam a Deus. Enquanto ele adorava a Deus, seus filhos estavam numa festa na casa do irmão. Eles estavam fazendo festa entre irmãos, eles combinavam muito entre irmãos. Eles gostavam muito dos churrasquinhos entre irmãos. Mas no ofício do pai, eles não estavam. E aí, acompanha a Bíblia para você ver. A casa caiu sobre os filhos e todos morreram. Então tem coisas que as pessoas precisavam abrir os olhos. Os filhos de pastores, isto é, nossos filhos, como foram filhos do sacerdote lá no passado. E que cada um precisa procurar temer a Deus e não poluir o arraial do Pai, o ministério do Pai.
Eu nem pensei em falar nisso, né? Mas eu creio que é hora de ver estas coisas acontecendo e a gente pregar para que o povo perceba que ser filho de pastor é também ser julgado. Vamos dizer, o seu pai foi o homem que pregou a palavra, e vocês que fizeram? Vocês desfrutaram dos bens naturais, vocês desfrutaram dos bens materiais, mas o que vocês fizeram no ministério do vosso pai? É isso que a gente tem na Bíblia, é isso que a gente percebe nas famílias de sacerdotes, de profetas. O profeta Samuel, um grande profeta de Deus, mas os seus filhos não andavam no caminho dele. E vocês veem que começa a poluir o arraial. E eles estão sendo abençoados por aquele ministério. Mas eles não têm a mínima dedicação ao ministério. Vai vendo, os filhos de Eli, era sacerdote Eli. Os filhos de Samuel, era profeta Samuel. Os filhos de Jó, era profeta Jó. Então, os seus filhos, ao invés de estar temente a Deus, estar procurando as coisas celestiais, porque tem um pai, tem um ministro ali na frente, eles estão fazendo a coisa talvez mais errada do que os outros. Então, cada um sofreu um juízo. Você vai na Bíblia e vê que cada um sofreu um juízo. Porque eles criam que porque eram filhos de sacerdotes, filhos de profetas, que eles estavam isentos de qualquer maldição. E que eles estavam sendo abençoados. Abençoado é quem crê naquele sacerdote que prega, naquele profeta que prega. Estes são os abençoados. Mas aqueles que não vivem aquilo e que poluem o ministério e que dá mau exemplo de filhos de pastor, filhos de profeta, filhos de crente, que só dá mau exemplo. Os pais o que faz? Tem que pedir a bênção de Deus. O que Jó fazia? Pedia a bênção de Deus. Deus abençoou, abençoou. Mas todos eles morreram. É a oração do pai. O pai fazia sacrifício por ele, pelos filhos, mas os filhos não davam crédito. Muitas vezes você vê na igreja, você ouve a mensagem de uma forma desprezível. Porque se você a ouve de uma forma desprezível, porque você é um desprezível. Que se você fosse um reverente, você a ouviria com reverência. Então, a bênção pode mudar de você para outra pessoa. Como mudou de Israel para nós, os gentios. Até chegar no nosso tempo. Estou recapitulando alguma coisa aqui de versículos, eu creio que é bom eu passar por isso. Mateus 10, verso 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, que são os gentios, e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. A bênção estava com quem? Com os judeus, ao ponto de não vá pregar para o outro. Esse outro é imundo, esse outro não vai ser salvo, esse outro é sujo, ele não é digno de bênção. A bênção é do judeu e não do gentio. E Jesus veio e ordenou eles ainda a pregar. Vocês não ficam pregando para a gente, não. Não vai pregar nas aldeias do samaritano também, não. Só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, este é o meu ministério. Por quê? Agora, essas coisas, todos nós já temos consciência. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. 1
É São João capítulo 1, verso 11. Mas eu quero prosseguir aqui para vocês verem. A bênção foi mudada. Já não era aquela bênção para os judeus. Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Aí, não recebendo, você pensa, Deus vai voltar de mãos vazias. Deus vai voltar sem gente. Ele troca de gente. Aí você pensa que você é o bonzão, que você é o inteligente, que você é o que crê na terceira etapa, que você é o que crê nos 7 trovões, num novo nome. E depois você despreza aquilo. Você tem que entender que Deus vai mudar. A bênção não vai ser sua. Ele veio com aquela bênção para você. Olha na Bíblia, a bênção dos trovões, nós vamos chegar lá, não é de judeu. A bênção dos selos não é de judeus. Mas por que nós recebemos? Porque ele veio para os judeus. Os judeus endureceram o coração. Aí Deus pegou e trocou aquilo. Escuta, São João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Lá atrás não podia ir a samaritano e a gentil. Agora aqui ele já está dizendo, a todos quantos o receberam, quer dizer, samaritanos e gentios que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque ele veio para um e ele rejeitou. Aí ele mudou a bênção. Você não é digno desta bênção. Eu passo esta bênção através das mãos cruzadas. Eu passo esta bênção para outra nação, para outro povo. Eu passo esta bênção para outro irmão, para outra irmã. Não pensa você que se você faz a coisa errada, se você levanta qualquer hora contra a mensagem de Deus no dia, que Deus vai te respeitar. Ele te respeitou até aqui. Mas quando você faz a coisa errada, Ele vai fazer você pagar pelo erro que você cometeu. Ele é Deus. Ele não falha nisso. Mas Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Veio para salvar os judeus rejeitaram, não salvou os judeus. Foi poucos judeus que entraram, e nós estamos aí 2 milênios, os judeus fora, e em 1948 agora que os judeus retornaram para sua pátria, ainda no aguardo de Moisés e Elias ir pregar para eles reconhecerem o Messias que seus pais crucificaram há 2000 anos atrás. Para eles ainda tem tempo, mas não tem escritura aqui que Deus vai voltar para o gentio. Quando ele rejeita a mensagem do 7º anjo, quando ele rejeita a mensagem da esposa de João, não pense que Deus vai voltar para ele. Não vai. Deus prossegue. Agora a bênção que está terminando conosco, a esposa, vai passar para os judeus. Deus não vai voltar dos judeus para nós depois não. Depois é só julgamento para o povo gentio, na grande tribulação. Mas Deus está passando esta bênção, mudando a bênção, como Ele mudou lá no princípio, no cruzar de suas mãos, como Ele mudou na cruz, através de mãos cruzadas. Mudou a bênção de judeu para gentil. Ele está mudando a bênção. Você vê, Deus mandou, a maior bênção que Deus mandou na terra foi para os Estados Unidos. Deus estava localizado. Deus tinha endereço. Se você para a polícia não tem endereço, você não é uma boa pessoa. Se você não tem um serviço e procura na sua carteira, não tem registro de nada, você não é uma boa pessoa. Você tem que procurar moldar seu caráter. Você tem que ter endereço próprio. Você tem que ter uma carteira assinada. Tem que mostrar que você trabalhou, é um trabalhador.
Agora, Deus muda a bênção mesmo. Eu venho para você no período que eu estou pregando para você, você zomba, como zombou de Jesus, como zombaram do profeta. Porque a família do profeta passou a sofrimento. Aquilo é uma zombaria contra o próprio pai. Um ministério tremendo como aquele, naqueles dias, como poderia ainda ter filhos desobedientes? É interessante, como poderia, mas todos os profetas tiveram, Brana também tinha que ter. Se os sacerdotes tiveram, nós também como pastores vamos ter. Mas não é um bom sinal. O bom sinal é que se cada família reconhecesse o que são os filhos de profeta, filhos de pastores, sendo pessoas simples, pessoas humildes, pessoas compreensíveis, gente que Deus vem visitar como veio visitar os Estados Unidos. E por que eles não abraçaram a mensagem do profeta? Tinha que sofrer um juízo. Você acha que Deus ia dar toda a bênção para os Estados Unidos? Ele disse, não, vou reservar um pouco para o Brasil. Eu falo Brasil, mas é a língua portuguesa. Não é propriamente o Brasil faz parte. Pela profecia, ele encabeça. Pela profecia que tem, ele encabeça. Mas eles pensavam que Deus terminou com eles. A família do irmão Brana está lá fazendo um sistema entre pastores, que é um sistema errado, tenho que falar isto. É um sistema errado entre pastores, de ficar ouvindo apenas a fita do irmão Brana. Entre pastores, os pastores não têm como manifestar seus ministérios, porque são privados para poder ouvir. A igreja toda para e vai ouvir o irmão Brana, porque Deus não tem mais pregador. Para eles Deus não tem mais profeta. Para eles Deus não tem mais sacerdotes. Isso aí está o erro. E o que faz isso? Família de profeta, família de pastores é que faz essas coisas. São sistemas. Cada pastor tem que tomar conta do seu povo. Cada pastor tem a liberdade de pregar para o seu povo, de doutrinar seu povo, de dar a mensagem do irmão Brana para o seu povo. Mas o sistema chegou agora, nos últimos dias, e eles acham que isso é um sistema profético. Isto é obra dos nicolaítas, eles não enxergam. É o que está acontecendo. Mas está ouvindo a fita do meu pai, a fita de Brana. Maravilhoso. Só que não é o tempo dela mais. O tempo dela foi lá atrás. Eles deveriam perceber isto. O irmão Brana mostrou essas coisas. Eu não estaria aqui julgando outra nação, outra geração. E aí você tem que saber. O irmão Brana vai julgar o povo dos Estados Unidos. Mas ele nunca veio no Brasil. Ele tinha algo a fazer. Lutero vai julgar o seu povo, onde ele pregou, Wesley, o seu povo, e Brana, o seu povo nos Estados Unidos. E quando um profeta chega, ele é um profeta, ele é internacional. Assim foi o profeta Brana, internacional. Mas ele não pôde alcançar certos lugares. Por quê? Porque aquilo não era para o ministério dele. E você sabe que o Brasil tinha que alcançar através da mensagem do profeta a primeira e segunda etapa. Isso tinha que vir para o Brasil. E chegou ao Brasil esta mensagem da primeira e segunda etapa. Mas como a terceira etapa não foi vista nem para os Estados Unidos, nem por eles, veio para o que era seus. Brana veio para o que era seus. Brana veio para o povo americano. E os seus não receberam. Os seus ouviram a mensagem e pergunta para eles, há 20 anos atrás, perguntava para eles o que era a terceira etapa, o que são os trovões, qual é o novo nome.
Pergunta até hoje para ver se ele sabe. É porque Deus mudou a bênção. São coisas que Deus faz e eles não percebem. Aí você pensa que Deus está com uma família e Deus passou para outra. É triste, meus irmãos, você pensar, a família Brana pensar, Deus está com a nossa família porque o meu pai foi um profeta, o maior dos profetas que já pisou na terra. Foi meu pai. E aquela bênção ter sido mudada. Jesus, o nosso pai, o que nos abençoou durante todos esses 2000 anos, mas logo deixou que tivéssemos um outro pai. Olha para vocês verem, Pai das nações não é Jesus Cristo. Pai das nações é Bran. Isso que é Pai das nações. E Jesus deixou que os Estados Unidos fossem abençoados através desse ministério que eles nem perceberam que vinha dali o Pai das nações, o Pai dos gentios, a bênção que estava sendo trocada, mudada de endereço, mudando de pessoas, mudando de país. Mas valorizaram? Não valorizaram? Aqui está como eles não valorizaram nos dias de Jesus. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora escuta bem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Os judeus tinham nascido do sangue, da vontade da carne. Eles eram judeus e eram consanguíneos. Eles não podiam nem casar com gente de outra nação, porque tinha que preservar a linha consanguínea. Mas aqui Deus passa a tratar com o povo gentil diferente, os quais não nasceram do sangue. Então não adianta você pensar que você é de sangue judeu. Deus não está tratando com o sangue judeu. Nem da vontade da carne. Deus não está tratando com nenhuma pessoa, porque diz, eu nasci na linhagem de um judeu, na linhagem de William Branham. Não, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esta é a forma que Deus está tratando conosco, trabalhando para este tempo final. E a bênção tem sido mudada. É uma mudança de bênção e a gente tem que valorizar isso. Se você tira uma mulher da prostituição e dá uma boa vida para ela, ela promete, vou manter meu caráter. Essa mulher tem que ser agradecida. Assim Deus pegou a mulher que não tinha um caráter perante a sociedade daquele dia, a samaritana, uma perdida. Mudou a vida dela. Aquela mulher era agradecida, aquela mulher era diferente. O nosso agradecimento que Deus vê é a nossa sujeição à sua palavra, é a nossa humildade à sua palavra, ao seu mandamento, ao que Ele nos ensina no dia que nós vivemos. Tem gente que quer viver de história. Eu não sei nem contar história, sou tão ruim. Não sei nem contar história. Mas tem gente que gosta de viver de história. Eles não vivem do que Deus está fazendo no momento. Eles vivem de história. Deus fez isso, Deus abençoou a Noé, Deus salvou a Noé, e assim por diante. Jesus é o Salvador. Eles vivem por história. Você tem que ver que Deus exige, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu com um novo nome, Ele desceu e escreveu o Apocalipse. Por isso ele diz no Apocalipse, Ele tem um novo nome, e aqueles que crêem nele também têm novo nome. Isso foi depois da ressurreição. É uma bênção que os judeus não podiam receber. Isso não é para eles, eles rejeitaram a Cristo. Nós aceitamos, merecemos a mudança de nome? Não merecemos, mas Ele nos deu esse novo nome. Foi Ele que nos deu, não é por merecimento. Não é dizer, Deus viu que eu sou bom. Você não vale nada. Você tem que chegar diante de Deus como não valo nada.
Tem gente que gosta de chegar como um sabichão. As pessoas não aprendem a ser humilde, elas têm que ser humildes. Então vem esta mudança. O que era Israel? Sacerdócio que Deus tinha escolhido para ele. Uma nação santa que Deus tinha escolhido. Era só a nação. As outras nações não eram santas, era só Israel, que era a nação de Deus, que tinha um sacerdócio, que tinha pastores, pregadores, que eram sacerdotes naquele tempo, eram conhecidos como sacerdotes, que serviam a Deus. E que nem todos que eram da mesma tribo estavam no ofício sacerdotal. Esse que é o problema, as pessoas não entendem isto. Eles nasceram na tribo sacerdotal, mas eles não estavam usando o ofício de sacerdote. Eles tinham que ficar ali até que aquele sacerdote morresse para outro entrar no lugar dele. E por que Deus matou Coré, Datã e Abirão? Porque já queriam tomar o lugar de Moisés. E tomando o lugar de Moisés, ele tomaria o lugar do sacerdócio também. Ele colocaria quem ele quisesse ali. E Deus matou eles. Abre a terra e engole esse tipo de gente que diz ter ministério, que nasceu dentro da tribo levítica, que nasceu dentro da mensagem de William Branham. E quer ser, quando Deus não está usando, Deus usou um Arão. Vai morrer o Arão, Deus usa o filho dele. Era assim que Deus fazia. Mas toda a tribo era sacerdotal, mas não estava no ofício, como estava Arão. Arão era especial para aquele fim. Então nós vemos esta mudança de bênção aqui também. 1 Pedro capítulo 2, versos 6 ao 10. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião. Irmão Branham diz, quando fala em Sião, é a noiva. Então, Pedro, mesmo sendo um profeta aos judeus, ele tinha uma mensagem que cabia a nós, os gentios. Ele tinha uma mensagem que nos ajudava. E aqui está ele falando exatamente para esta igreja. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Irmão, nós tivemos a pedra que é Cristo, e os judeus rejeitaram. Agora Deus vem com uma pedra em Sião, uma pedra na noiva. Pedra é revelação, uma revelação nos dias de William Branham. Deus vem e manifesta esta revelação para o seu povo. Você já sabe que Cristo é a principal pedra de esquina, mas aqui Pedro está falando de uma que ele está pondo em Sião, na noiva. Porque os outros rejeitaram, 2000 anos rejeitando a principal pedra de esquina, que foi Jesus Cristo, a revelação, Deus feito carne, Deus feito homem. Eles fizeram dele 2, fizeram dele 3, mancharam a palavra. E vai procurar, quem fez isso? Pastores, que julgam que Deus os chamou, eles julgam que Deus me escolheu. Tem uns que batem até na mulher, diz que Deus escolheu para missionário, para pregador. Não tem vergonha de falar uma coisa dessa? Foi Deus escolheu. Eles querem mandar de uma tal forma que é contrária às Escrituras. Tem que amar sua mulher, não bater nela. Isso mostra que você não tem ministério. Sai desse posto. Reconheça que você não tem nada. As suas obras te reprovam. Não precisa nem do povo te reprovar. As suas obras te reprovam. Deveríamos ter consciência própria. Cada pastor que não trata bem sua esposa deveria ter consciência de que ele não serve para ministrar, porque ele representa Deus.
Silêncio. Silêncio. Mas você que está me ouvindo aí longe, deve perceber isto. E você que é culpado de fazer estas coisas com a sua própria esposa, por que não renuncia ao ministério? Não me diga que você tem ministério. Não me diga que Deus te ungiu. Você está maculando Deus. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Se tem uma pedra hoje colocada em Sião, na noiva, que é uma revelação que Deus colocou na noiva, que ela não é confundida, é a pedra vinda através da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, por William Marion Branham, a pedra que eles não creem nela. E assim, para vós os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, não falta rebelde, não falta filho rebelde, não falta pastor rebelde, não falta membro rebelde, não falta marido rebelde, esposa rebelde. Mas para vós os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a principal da esquina. E os edificadores de religião do tempo de Cristo, eles rejeitaram a pedra principal de esquina. E uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra. A palavra de cada tempo, a palavra de Jesus, que ele é a palavra dos dias do 7º anjo, que é a palavra. Eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, é incrível, mas isso é para a infelicidade de certos indivíduos dentro da mensagem, que a Bíblia fala isso. Eles foram destinados para ser desobedientes. Destinados, tem um destino já marcado. Deus viu. Você iludirá as pessoas, mas um dia você vai pagar por isso, porque o seu destino já está marcado. Desobediente, não obedece à palavra. Por isso a Bíblia diz: nos últimos dias viriam os desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, caluniadores. Ele diz: nos últimos dias, William Branham diz, são esses dias que nós vivemos. Agora, Pedro volta para a igreja: mas vós sois a geração eleita. Aumentou para nós. Lá ele era apenas Israel, sacerdócio e nação, mas nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que era para o judeu, a nação santa. Agora você tem que saber, Deus tomou um povo para fazer uma nação santa. Tomou uma igreja, salvou uma igreja, casou com ela, viveu nela, a santificou. Ele não faz mais Israel santo. Aqui está, ele está agora, ainda nos últimos versículos do Apocalipse 10, verso 8 a 11, trazendo isso para nós. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, não o judeu mais, o gentio, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No entardecer haverá. Você vai anunciar essas coisas exatamente porque no entardecer haverá luz. Então você vai anunciar as virtudes desta mensagem, deste evangelho, desta pedra de tropeço.
Jesus foi uma pedra de tropeço, de escândalo. Brana foi uma pedra de tropeço e de escândalo nos Estados Unidos. Quando abriu os selos, eles viram que não era o que eles precisavam, que eles criam. Eles criam em Brana, pensando que ia pregar apenas uma mensagem de cura divina, que pregava em todas as igrejas. Mas quando começou a abrir a palavra, Brana não tinha púlpito mais para ele pregar, não tinha lugar mais para ele pregar. Já estava perdendo mais de 10 mil de seus amigos. Por quê? Porque agora ele tinha uma mensagem que era uma pedra, era uma revelação de tropeço. Os selos é uma revelação de tropeço, é pedra de tropeço, rocha de escândalo. As pessoas, quem olha nela e crê nela, não será enganado. Mas quem a ouve e não crê, já está enganado. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escuta, vós que em outro tempo não erais povo, está falando com o gentio. Em outro tempo nós não éramos povo ao ponto de Jesus vir só para o judeu e diz, não, vocês não entram na casa do gentio nem do samaritano. Nós não éramos povo. Está aqui Pedro dizendo, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o que a gente precisa é reconhecer a posição da gente, reconhecer o lugar da gente. Deus nos tem posto aqui para este fim. Não sou melhor que ninguém, eu estou só avisando. Deus poderia usar outro tipo de pregador, mas se eu tenho que falar, eu vou falar até que outro pregador apareça. Mas eu tenho que falar, eu quem tenho que dar estas notícias para vocês. Deus está mudando a bênção. A bênção que é de um vai para o outro. A bênção do judeu vem para o gentio. A bênção do gentio agora, quando termina do gentio, vai voltar para o judeu, para a salvação dos 144 mil judeus. E porta fechada para o gentio. Você sabe que a porta fechou quando os selos foram abertos. Mas quando você aceita, essa porta está aberta para você. Quando você recebe, mas quando você a rejeita, é porque a porta está fechada para você. Isso é claro. Eu não creio nisso. Você rejeita, a porta já estava fechada para você. Para me encerrar, é para o povo gentio. Isto é uma bênção que sai dos judeus para os gentios. Através da cruz, vem essa bênção de Deus para nós. São João, é Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, é gentio, é uma igreja gentia. As 7 eras, é gentia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eras gentias. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos é o Espírito de Deus em Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. São 7 espíritos de Deus. É o Espírito de Deus que passa por 7 homens, mudando de era. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha e primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Esse ninguém foi colocado em seu lugar, ele vem no lugar do outro. Quando você vê um profeta, é Cristo nele, é o primogênito dentre os mortos que vem nele. Por que ele pode vir nele? Porque ele ressuscitou. Não é apenas primogênito entre os mortos, ele ressuscitou, mas ele é o primeiro desta raça, esta raça que aceitou sua palavra, esta raça gentia que creu, porque a raça através do sangue, judeus não creram, ele veio aqui sem sangue. Agora é a vida, é o novo nascimento.
que você vai dar crédito, porque os judeus não deram crédito no sangue que foi derramado por eles. Aí Deus passa aquilo para nós, esta bênção. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, não pôde lavar os judeus, lavou nós os gentios. E nos fez reis e sacerdotes. Olha para você ver, era o judeu que era feito sacerdócio, nação santa. Agora, ele nos fez, falando com a igreja gentia nesse tempo final, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, não a eles, a ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Que Deus nos ajude a aproveitar esta bênção. Que Deus mudou a bênção dos judeus para os samaritanos e os gentios. Deus mudou a bênção dos sacerdotes judeus para os pastores gentios. Isto, em Hebreus 7, Paulo já estava mostrando isto, porque agora o evangelho estava sendo anunciado, mesmo entre os hebreus, porque eram poucos que estavam entrando nesse espaço de tempo, não tinha mais hebreu para entrar. Era aquela igreja hebreia naquele dia, você não sabe quantos membros ela tinha, que cria na mensagem de Paulo, uma igreja que estava na altura de ser-lhe ensinada sobre predestinação. O crente tem que estar na altura de certos ensinamentos. Tem hora que ele é um bebê, e Deus diz através do profeta: não tente ensinar coisas sobrenaturais, selos, trovões, novo nome, terceira puxada, terceira etapa. Não tente ensinar essas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, que só vê a cura divina do tempo do irmão Brana, que só vê sinais naturais e não pode ver a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, conforme diz a própria mensagem do irmão Brana. Que Deus nos ajude. Ele saiu daqueles sacerdotes do dia e salvou um ladrão da direita. Você pensou bem, o Anás, o Caifás, são sacerdotes no dia, não entraram. Eram bons, pessoas boas. Eram pessoas que na sua genealogia não havia defeito em 4 gerações. Quando Jesus chegou, Jesus pegou o ladrão e pôs no lugar deles. Jesus pegou a samaritana e colocou no lugar deles. É isso que nós temos que entender. Paulo falou: não pensa você, gentio, que você é alguma coisa, em outras palavras, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti, que é o gentio. Se você chega a prevaricar, fazer coisa contrária à sua palavra, à sua revelação, à sua pedra de tropeço. Você sabe, hoje a noiva é uma pedra de tropeço. João é uma pedra de tropeço. Essa mensagem hoje é uma pedra de tropeço. Mas aquele que nela crê não será confundido. Mas tem aqueles que vão tropeçar nela, porque eles foram destinados para tropeçar nela. Você não podia mudar o destino de Judas. Jesus pode chamar ele, por dentro do ministério, mostrar que tem que andar direito, tem que fazer a coisa certa. Ele não aprende. Foi destinado. Não é uma coisa feita obrigatória. Não. Deus viu antes da fundação do mundo que aquela pessoa não aceitaria aquele domínio naquele dia, aquele reino naquele dia, aquela manifestação naquele dia. Então Deus predestinou. Pai Celestial, que o seu povo possa humildemente aceitar a advertência da sua palavra, que eu, como ministro, possa humildemente aceitar esta palavra, o domínio desta palavra, porque o Senhor mudou bênção de tanta gente boa para nós os gentios, que nem povo era. O Senhor fez de nós um povo, não éramos nação. O Senhor fez de nós uma nação abençoada. O Senhor nos deu um Pai das nações. O Senhor nos deu Bran,
HM, Pai das Nações. Estamos agradecidos por isso, Senhor. Ajuda-nos a ser agradecido cada dia por esta mudança de bênção, e a gente chegar diante do Senhor e respeitar o nosso Pai, respeitar a mensagem do nosso Pai, como o Senhor mandou através do irmão Brana, e que ele diz: eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Ele sabia, pode durar mais uma geração, e nós estamos aqui no meio da geração da esposa, quase no meio da geração da esposa, do ano 2000 para cá, quase no meio. 40 anos é uma geração, estamos quase no meio, e queremos, Senhor, permanecer com a sua palavra. Tira o mal de nós, limpa nossa mente, nossos lábios, nossa ação, nossos olhos, nossos sentimentos. Faça de nós uma criatura abençoada por Ti, guiada por Ti. Cada irmã, cada irmão, cada marido, cada mulher, cada ministro, cada povo ministrado, seja abençoado por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, estarei água e também pão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu nestes últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Cana encarnou. O Abraão desse dia o identificou
os 7 selos por revelação. O mistério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana